Estamos voltando com linha de passe. Ô Mauro, só um recadinho para você. Nós temos agora um perfil no Twitter, não sei se você já viu, que é o Urso Sonâmbulo. Opa! O Glauber. Os ursos não param, né? Eles estão assim numa fase espetacular. No mercado, então. O Urso Sonâmbulo agora. Tá no Twitter, nos segue, tem mandado mensagens, inclusive. Um abraço pro Glauber, que é quem cuida do perfil ali, o Urso Sonâmbulo. É sensacional, sensacional, já tá dando Como é que ele fala dormindo, é isso? Entendeu? Porque agora tem um que inverna. Então ele é sonâmbulo, ele dá uns palpites lá e fala umas coisas dormindo, assim, entendeu? Fazer algumas Mas você tem que ir lá traduzir, né? Não, mas ele digita. Ele já aprendeu. Já alfabetizei. Durante um mês eu alfabetizei o urso e o sonâmbulo ali ele consegue se comunicar bem. Espetacular o perfil. Olha, Geode, é um problema do treinador, é um problema coletivo, é um problema de jogadores individualmente não estão rendendo aquilo que deveriam. Explica o Palmeiras. Eu acho que existe um problema claro de rendimento, aliás, um problema de não evolução, né? É um time que não evolui, é um time que não tem evoluído e acho que quanto mais tempo passa, mais você espera a evolução. Quando você tem uma parada para a Copa do Mundo e aí se quis viajar para a China, para o Panamá, para onde quer que seja, quis viajar, inclusive falei isso antes aqui da parada para a Copa, eu achava que essa excursão aí, não sei se era um bom negócio, os técnicos reclamam tanto que não tem tempo de trabalhar o time, você vai visitar 2 países, vai gastar tempo com viagem de avião, vai gastar tempo, enfim, com traslado. Mas, enfim, foi uma escolha que o Palmeiras fez, foi uma escolha que o Roger certamente aceitou, porque acho que se não tivesse aceitado... Aceitou e gostou. Provavelmente não seria Isso, uma pessoa lá de dentro me deu essa informação antes da viagem, antes da Copa. A comissão técnica achou legal. Viajar, jogar, não ficar só treinando... E pra jogar, você pode jogar aqui, né? Você acha outros adversários também, né? Que lá, Rua melhores, ali não vai ser... Como Corinthians, Grêmio, Cruzeiro fizeram. Exatamente. Então, assim, acho que isso não pode ser usado como argumentação para o time não ter evoluído e o fato é que o time não evoluiu. Hoje a gente viu, depois do jogo, o Roger dá entrevista em que ele diz o seguinte... A gente não teve... até acho que assim, a gente viu umas manchetes meio caça-cliques, tá? Não vou nem entrar nas manchetes. Sim, eu também vi, gente. Eu destaquei uma frase que, para mim, não resume o jogo, e na opinião do Roger, resume, que foi: a gente não teve eficiência suficiente para colocar dentro da rede. É a síntese do jogo. Isso aqui é a síntese, para mim, de 20 minutos. De 20 minutos. Essa foi a síntese. Quando o Júlio César pega as duas bolas. É isso aí. Foram 20 minutos em que o Palmeiras, mais uma vez, teve as chances para fazer o seu gol. Dessa vez não fez. E, aliás, tudo leva a crer que se tivesse feito, né, como fez nas outras vezes em que teve 20 minutos iniciais muito bons, isso tem sido a tônica do Palmeiras, ele acabou depois sofrendo gols de empate ou gol de virada, enfim. Tem sido assim sempre. E quando tem sido assim sempre, quer dizer, quando o problema é sempre o mesmo... eu acho que é aquilo que eu estava falando. É um time que não evolui. Se você tem sempre o mesmo problema, é um time que não evolui. Mas hoje não foi só isso. Não foi só o mesmo problema. O segundo tempo do Palmeiras foi muito fraco. O Palmeiras, de fato, cria chances em geral, até pela qualidade dos jogadores que tem, né? Quer dizer, você não monta um elenco desses e consegue passar 90 minutos sem criar absolutamente nada. Acho que é pouco provável que isso aconteça com esses jogadores. Então, evidentemente, o Roger tem uma parcela grande aí de responsabilidade pelo que não está acontecendo, né, pela não evolução do time do Palmeiras, e o rendimento individual de alguns jogadores também tem deixado muito a desejar. Não vamos falar do Scarpa, né, porque acabou de chegar, mas também não é que ele esteja merecendo ficar ali indiscutivelmente os 90 minutos do jogo como ficou hoje. Poderia ter sido um nome a ser substituído, não sei se o Roger também não o substituiu por conta do contexto, das vaias que ele vinha recebendo. O Dudu estava mal. Talvez dos homens de frente ali, quem estava jogando melhor, quem jogou melhor, pelo menos no primeiro tempo, foi o William, que se movimenta que nem um como sempre, né? Como sempre. Aí ele sai... sempre, né? Vai ter sido assim. Ele sai para a entrada do Daverson, por quê? Porque ele é o centroavante? Não, ele é o centroavante ali porque não existem opções melhores técnicas como centroavante, né? Então ele é o centroavante porque você não vai escalar o Daverson como titular.
Eu discuto essa coisa de querer colocar o Daverson sempre também, porque é um jogador muito limitado tecnicamente, esforçado, dedicado. E o time passa a depender só de uma jogada, né, gente? E aí você tem a presença diária, vamos dizer assim. Mas você só tem isso. Mas você só tem isso. E se é para ter a presença diária, ok, chega pro William e fala, ele não é esse jogador, não tem a estatura, não tem o porte, não tem nem tanto essa característica, mas ele tem outras coisas a acrescentar, né? Então você quer, se comporte a partir de agora como um homem de área. E usa a sua alteração para colocar, por exemplo, o Johan, que é um jogador que tem entrado e dado muito mais resposta, vinha sendo titular até, dando muito mais resposta do que dá o Daverson quando entra. Então, eu acho que, a exemplo de outros técnicos que a gente citou, né, o Loss e outros treinadores que não fazem média, o Aguirre, por exemplo, agora ele vem fazendo as escolhas dele, vai dando tudo certo, mas ele também faz escolhas polêmicas, que ele sabe que se derem errado vão todas para conta dele, né? Quando ele escala, por exemplo, o Reinaldo como atacante, e deu muito certo nesse caso. Mas acho que um técnico na situação do Roger parece que não está pensando nisso também. Ele faz escolhas que ele sabe que ele vai tomar porrada se o resultado não vier. E o resultado não vem chegando. Ele para mim, repito, sofre o maior risco que ele já sofreu no Palmeiras. Não só porque o momento é um momento de maior pressão, mas porque no fim de semana ele tem um jogo que é daqueles jogos que você tem obrigação absoluta de vencer. O jogo contra o Paraná em casa, com esse elenco que tem o Palmeiras. Nossa. É assim, aquele jogo que você tem a obrigação não só de vencer, né? Se você vence com... Vai ser sem susto ainda. Domingo de manhã, né? Domingo às 11. Domingo às 11 da manhã. E a gente viu que o Atlético hoje sofreu para vencer o Paraná, né? Jogando em casa. Então o Palmeiras pode sofrer também pelo que vem acontecendo. E o momento de pressão no Roger é muito grande e acho até que é justo. Não quer dizer que eu ache que, nossa, não, troca o técnico que vai resolver tudo. Porque aqui Essa a gente é a minha tem... pergunta. Criticar o técnico não significa que ele tem que ser demitido. Exatamente, exatamente. Precisa tomar um choque, né? lógico. Precisa ser... Até porque quantos já não trocaram técnico tantas vezes? O próprio Palmeiras trocou 3 vezes de técnico o ano passado e não teve... O Fluminense trocou de técnico e está tendo resultado nesse momento, né? E trocou para um técnico que é uma interrogação, né? Não foi por opção. O Abel Braga quis ir embora. Sim, né? exatamente. E o que são 7 pontos em 9, né? Jogando 2 jogos fora. Isso. Empatou no finalzinho contra o Vasco, venceu o Sport no Recife 2-1, com 3 gols do Pedro, né? E hoje derrotou o Palmeiras. E com o Marcelo fazendo escolhas que dão certo durante o jogo. Durante o jogo. Agora, o que me chamou a atenção é que o Fluminense do Marcelo, ele não tem usado tantos cruzamentos como em outros trabalhos dele, que a gente tanto criticou. Eu fui ver o número de lançamentos, bolas longas, né? O Fluminense está na mesma média do tempo do Abel, né? Que o time passou a fazer mais ligação. E hoje tentou várias vezes sair da pressão do Palmeiras no segundo tempo, trocando passes. E errava muitas vezes por falta de qualidade, porque o time não está azeitado. Mas me parece, por esses primeiros jogos, que ele está tentando fazer alguma coisa diferente daquilo que ele vinha fazendo, o que é necessário. Porque aquela receita do Marcelo Oliveira fracassou no Atlético, ele foi demitido entre as 2 partidas finais da Copa do Brasil do ano retrasado, no Coritiba, que foi rebaixado, no Palmeiras, que ele ganhou a Copa do Brasil, depois ele se queimou direto no começo daquela outra temporada, 2016. Libertadores e tudo mais. O time não jogava bem, né? Era um time sem nenhum repertório. E hoje o Fluminense conseguiu uma vitória, acho que muito importante, muito gigantesca para o Fluminense. De novo, pelo contexto. Fluminense com dívidas, com problemas internos seríssimos, jogando contra um clube que levou de volta ao Maracanã para enfrentá-lo, o jogador mais detestado pela torcida do Fluminense, talvez em décadas, que é o Gustavo Scarpa, pela maneira como ele saiu. Aliás, Palmeiras e Fluminense chegaram já a conversar sobre uma saída e o jogador não quer. Ele e seus representantes, eles querem levar a coisa na justiça e o Fluminense vai continuar recorrendo. Isso pode ter novos capítulos, ou seja, a informação que eu tenho é quando se tentou uma saída triangular pacífica, ela esbarra no próprio atleta. Tudo bem, no direito que ele tem, mas é um direito também do torcedor do Fluminense sentir que o cara não quis nem conversar no momento que o clube devia ele dinheiro e queria chegar num acordo. Acho que todo mundo tem direito, aí é paixão. Sim. Às vezes as análises são muito assim, não pagou, vai embora. Tudo bem, você tem todo o direito, ele está brigando na justiça, a justiça vai determinar alguma coisa. Mas o torcedor acha, e acho que ele tem esse direito, que ele poderia ter sido mais flexível, conversando e até ficando no Palmeiras. Sim. E chegando a um acordo que envolvesse todo mundo. Mas enfim, ali jogou mal, né? Vaiado o tempo todo, a torcida do Fluminense foram 21 mil pessoas, um bom público até nesse cenário, jogo 7,5, que é difícil de chegar no Maracanã. E eu achei que foi uma vitória muito grande do Fluminense, uma vitória como há muito tempo não tinha, pela disparidade que há hoje de elenco e de dinheiro entre Fluminense e Palmeiras.
Houve tempos, houve épocas recentes aí que o Fluminense estava rico com a Unimed e o Palmeiras estava ali em Pandarecos. Hoje a coisa está ao contrário. Então o Palmeiras com todo o seu elenco e tudo mais, e o Fluminense com dificuldades contratou um técnico em baixa, quer dizer, os dois em crise, né, o Marcelo e o Fluminense, e venceu um jogo importante no segundo tempo sem correr grandes riscos. Sim. Segundo tempo o Palmeiras praticamente não assustou para valer. Primeiro tempo sim, perdeu vários gols. Né? Várias oportunidades. Júlio César fez grandes defesas, mas no segundo tempo, depois o Fluminense conseguiu administrar muito bem e achei muito importante a vitória, a forma como o torcedor do Fluminense se comportou, apoiou o time e pressionou o adversário, especialmente o Scarpa. Então é aquela vitória que dá um... O Fluminense não vai brigar pelo título brasileiro, claro. Mas é muito importante essa sequência e essa vitória de hoje mais ainda para o time não ficar ali flertando com o rebaixamento, ficar ali perto das últimas posições, que é o grande temor do torcedor do Fluminense. Eu acho que hoje foi a vitória, talvez, acho que a mais importante do ano. Assim, pelo cenário, pelas circunstâncias, pelo adversário. Pela moral que dá e também. pelo Scarpa dentro de campo, claro. Vestindo a camisa do Palmeiras, e aí natural que isso tem um peso muito grande. Agora, o Roger Machado, pelo amor de Deus, né? Falta pouco para encontrar o equilíbrio. Isso não é caça-clique, não. Eu fui dar uma olhada no contexto dessa resposta e é isso. Falta pouco para encontrar o equilíbrio. Falta pouco. Faltasse muito, então, pelo amor de Deus, né? Estaria onde? Lembrando, só assume quando começa a temporada direito do técnico. Ok. Não, por que isso? Porque é o cenário ideal. Ele teve salário em dia, tem. Elenco, tem. CT, tem. Estádio, tem. Torcida, tem. Mídia, tem. Tem tudo. O Palmeiras tem tudo. Se você perguntar os técnicos do Brasil... Onde você gostaria de trabalhar? A maioria vai falar Palmeiras, Flamengo e tal, eventualmente um ou outro, porque são os clubes que hoje oferecem as melhores condições. E até tempo ele está tendo, viu, Mauro? Teve, não, e tempo. Essa cobrança não é desse jogo, não é dessa Campeonato rodada. Paulista, fez pré-temporada. Parada ainda de um mês. Então, perdeu o título paulista em casa para o Corinthians naquela situação terrível, só com palmeirenses no estádio, não podemos esquecer. Ele era o técnico, né? Foi muito ajudado pela parada de toda a parada da Copa. Muito, porque a parada da futebol Copa, do Palmeiras é ruim, gente. Você teve todos os meses anteriores para encontrar ali quais são os problemas que eventualmente você não vai conseguir resolver de uma hora para outra, mas assim, se você identificou quais são os problemas antes da Copa do Mundo, na hora que tem a Copa, você tem um mês ali para tentar resolver essas questões. E ele perdeu um titular, né? Não é que o Palmeiras vendeu alguns jogadores, mas titular mesmo o Keno. Não é que perdeu. Agora, um bom jogador e tal. Embora com esse titular tenha perdido uma opção de jogo também. O Keno é mais do que um jogador, é uma opção, é um jeito de jogar. Eu não tenho dúvida, mas é... Até Agora, por isso que a manutenção do Dudu aconteceu. É diferente, não é tão rápido, né? Não é um jogador tão... Mas é um jogador mais agudo. Agora, vários caras caíram de rendimento também. Se fosse outro clube, Melo, então... Se fosse outro clube, Jânio, perderia o Dudu também. Porque é o Palmeiras. O Palmeiras tem condição, que eu falei do Paquetá há pouco. Sim. O Palmeiras tem que falar, não vou vender. Ainda enfraqueceu o Atlético tirando o Roger Guedes, vendendo o Roger Guedes. Se fosse um outro clube, que não é o Palmeiras, a maioria deles, tudo com o Pires na mão, e aparecer aqui o chinês, leva, chora umas as pitangas ali para arrumar mais uns caraminguais e teria vendido. Sim. Então, assim, não dá para reclamar. Não que ele esteja reclamando. Ele não está reclamando, né? Ele está falando do trabalho e tudo mais. Sim. Mas é decepcionante. O futebol do Palmeiras é ruim. O jogo do final de semana contra o Atlético, 2 dos 3 gols foram de falhas graves. A primeira do Juninho é absurda, né? Uma falha estilo Karius, só que foi de zagueiro, não foi do goleiro. E a segunda do goleiro Vitor, que sendo um tremendo goleiro que é o Vitor, também foi o momento Karius. Não pode tomar um gol daquele, o Vitor no final do jogo sai daquela maneira do gol. Ou seja, dos 3 gols, 2 foram quase que dados pelo Atlético. O jogo de domingo não foi uma grande atuação do Palmeiras, apesar da vitória 3-2, e hoje eu achei a atuação sofrível, especialmente no segundo tempo. O Roger não está reclamando, mas eu acho que ele está fazendo pior. Está fechando os olhos para o problema. A gente já tinha falado isso hoje à tarde em relação a outros momentos de outras coletivas. E hoje a história se repetiu. Erros que se repetem, às vezes são uma bênção, porque fica mais fácil de você detectar quais são, desde que você haja contra eles. Você precisa resolver. Parece que ele está, assim, tapando o sol com a peneira. Tem que ir para o intervalo, porque está estourado o tempo, só rapidinho para ir para o intervalo. Esse Fluminense que enfrentou o Palmeiras, olha a diferença dos dois. Fica a 2 pontos do Palmeiras. A gente está falando do Palmeiras para o Flamengo, 8 pontos. O Fluminense está a 2 pontos do Palmeiras e ele tem as mesmas 6 vitórias do Palmeiras no campeonato. Tá? É que acabou perdendo mais. Mas tem as mesmas 6 vitórias. E o rival, o maior rival do Palmeiras, do Corinthians, em frangalhos, perdendo meio mundo, etc. e tal, está a 1 ponto do Palmeiras. Faz pensar, né? Vamos para o intervalo, voltamos já.
E depois de toda essa análise do Palmeiras, a gente encerra o Linha de Passe com a informação que Roger Machado não é mais treinador do Palmeiras, tá? Tinha muita brincadeira, fake news aí no Twitter, depois do jogo e tal, etc. Mas agora é oficial, tá no site do Palmeiras, tá no Twitter oficial do Palmeiras, tá todo mundo repassando aqui, é isso. Roger Machado não é mais treinador do Palmeiras. Mais informações agora na sequência com o Amigão e o Antero no Sport Center. William, só para lembrar, o técnico preferido da direção do Palmeiras, quando contratou o Roger, era o Abel Braga. Não quer dizer que ele vá ser contratado, mas ele está à disposição. Claro, tem uma série de questões ali, também pessoais do Abel, que a gente não sabe se ele vai querer ou não assumir essa, mas era a principal escolha, era a primeira opção da direção do Palmeiras, o Abel Braga, quando contratou o Roger Machado. Ao Santos ele disse que não trabalhava mais esse ano. Exatamente. Vamos ver. Informação, decisão do presidente e da direção. Foi demitido. Sim. Não tem como um acordo, foi demitido. Demitido pelo presidente e pela diretoria de futebol do Palmeiras. Perfeito. Bertozzi, um abraço. Valeu. Fica uma interrogação aí sobre a carreira de Roger Machado, né? Um dos treinadores mais promissores aí do país. Grêmio, Atlético, Palmeiras. Conseguiu até título estadual, né? Foi campeão com o Atlético Mineiro. Mas não conseguiu vingar ainda com um bom trabalho. Começou com um bom trabalho no Grêmio. Depois o time entrou em queda e não conseguiu emplacar mais um bom trabalho. Na Berlinda, né? Teve uma treta lá do Serginho Chulapa, antes dele sair para tomar a cerveja dele, com o professor Barbieri. Você imagina uma treta entre Serginho Chulapa e Barbieri? Por isso que o Barbieri correu eu faria o mesmo. Eu nem tretava. Pergunta pro nosso companheiro César Sampaio se ele tretou com o Serginho. Lógico que não. Imagina, fugiu. Correria igual louco, velho. Também tem cuidado com o Serginho, já bateu em colegas nossos. Tá doido. Voltamos ainda hoje com mais Linha de Passe pós-rodada, tá bom? Nessa quinta um pouquinho mais cedo. Um abraço.